Ok, boa noite. Vamos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um ao vivo aqui, nossa live, que eu tenho gostado, viu? Quem me conhece mais de perto sabe das minhas dificuldades e, portanto, a gente tá fazendo isso em tempos desta pandemia que obriga a todos nós estarmos isolados. O estado do Ceará e nossa cidade já caminha para uma abertura, mas não podemos deixar de ter certeza que o isolamento tem sido o mais eficiente, como eu costumo dizer, não é nem para controlar esta pandemia, é para não perder o controle dela. É isso que, na verdade, eu tenho dito. E nós estamos, é verdade que houve uma desaceleração do contágio na nossa cidade, no nosso estado, e a gente precisa ficar cumprindo. Olha só, já está aqui com a gente, muito boa a imagem, viu, professor Custódio? Você, com certeza, nesse ângulo aí, agora com certeza os nossos internautas, eles ficam nos ajudando. Eles vão dizer, você deve estar vendo a luz na sua cabeça, Isso. né? Então você procura, obviamente, botar Deixa eu apagar essa lâmpada, então. do jeito que você achar melhor. Se você puder ter outra, pronto. Porque aí você mantém a iluminação do ambiente sem ter que ter ela na sua cabeça. Olha aí. Perfeito. É. Pois olha, eu já lhe cumprimento, meu boa noite, seja bem-vindo, todos e todas, inclusive, que já está aqui nos acompanhando. É um prazer, a Mônica entrou, a Sônia, o Roberto Gomes, o Mário Magno. Mário Magno está dando boa noite para mim e para você, professor Custódio. Boa noite, Aqui Mário. vai passar uma série de alunos que, com certeza, o nosso convidado é o professor Custódio Almeida, professor de filosofia da UFC, é conselheiro estadual de educação, preside a Câmara de Educação Superior e Profissional do Conselho. Nessa nossa cidade, é óbvio que o sentido, eu tenho destacado, no caso, há pouco dizia, da importância da UFC, que é a universidade nossa mais tradicional. Mas nessa noite, nós vamos discutir, na verdade, o papel das universidades, o papel da universidade, a ciência, a pandemia. Mas antes da gente entrar no tema em si, Custódio, eu tenho dito que dispensa de alguma maneira, e eu fico muito grato por ele ter aceito o meu convite. Ele cumpriu, no ano passado, um importante papel para a Universidade Estadual Federal do Ceará, para além de não ter se materializado o resultado desejado pela maioria, porque o professor Custódio concorreu ao cargo de reitor da nossa universidade, foi o mais votado, mas dentro do desenho institucional que está dado, não se materializou. Mas, Custódio, eu não tenho dúvida, o conheci mais de perto, pessoalmente, já tive esse privilégio, mas já o admirava, eu e muitos, pelo papel que, com certeza, você cumpriu naquele momento, naquela tão importante instituição. A Federal é, sem sombra de dúvida, a mais importante das nossas universidades. Mas nessa noite, a gente quer aqui destacar que a UFC, a UF, a Unifor, as universidades no Brasil como um todo, hoje é chamada a uma tarefa. E aí a gente justamente convidou o Custódio, que vai se apresentar melhor agora, para debater o tema: o papel da universidade, a ciência e a pandemia. Mas seja bem-vindo, um prazer recebê-lo, muito feliz, já agradeço inclusive a sua acessibilidade para ter aceito o nosso convite. Se apresente você para os nossos muitos internautas, hein? Já estamos aqui com um monte de gente nos acompanhando. Bom, Nivaldo, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por estar aqui agora com você e com todos que estão entrando, né, nessa live para discutir um tema que eu acho que é um tema muito vivo. E eu, como professor de filosofia, de uma tradição que é a hermenêutica filosófica e a dialética, amante de Platão e de Hegel, não poderia dar outro viés para a nossa conversa a não ser esse viés filosófico, pensando a situação e a nossa temática a partir do clássico. A gente pode começar, e eu gostaria de começar assim, né, a partir do clássico, e depois a gente chega no momento imediato que a gente está vivendo, né?
Então, assim, eu gosto de me apresentar simplesmente como uma pessoa que é muito feliz sendo professor. Eu sou professor de filosofia essa é a melhor forma de me apresentar. Tudo mais, né? Todos os cargos que eu assumi na universidade, estar no Conselho Estadual de Educação hoje, são derivações do fato de eu ser um professor, né? E isso é o que me honra muito. Bom, eu quero aqui pegar um casquinho, viu? Óbvio, eu também sou professor de história, sou da rede estadual. A filosofia não apenas nos encanta, é desafiador, no sentido do saber, das muitas reflexões que se coloca, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer aqui um bom passeio em Sim. tudo que a gente conversar, porque conversar com um filósofo não é sempre qualquer conversa. Tem sempre um pouco mais de uma dose de reflexão. Eu começaria, inclusive, com certeza, perguntando ao senhor, a você, né, que ações, por exemplo, eu estava contextualizando há pouco, que o que tem se mostrado de mais eficiente diante da ausência de uma vacina, de uma medicação, e para além das falsas polêmicas que têm se colocado mais à frente, a gente tem vivido lamentavelmente, né, as pessoas ficam inventando falsas polêmicas, e é por isso que hoje, mais do que nunca, a ciência, nessa relação dentro da pandemia, tem uma importância muito grande, né? Essa ciência que às vezes tem sido tão maltratada nos últimos períodos aqui no Brasil, a gente Isso. escuta e lê que algumas mentes nossas, diante da falta de investimento do Estado, acabam não tendo as oportunidades que merecem, e agora todo mundo fica desesperadamente rogando que a ciência nos salve, porque de fato é a ciência no sentido de descobrir uma vacina, uma medicação. Mas eu digo mais do que isso. Eu acho que a gente está carente não apenas da ciência do ponto de vista de uma vacina, mas sim de procedimentos que tenha um embasamento científico no sentido do proceder, de como agir, porque é desta maneira que eu não tenho dúvida que a gente tem que enfrentar um momento como essa crise sanitária, a maior desse século, que nossa geração está se deparando. Na sua leitura aí no geral de pensar, né? As ações que as universidades no mundo e aqui tenha participado no enfrentamento dessa pandemia. O que é que você observa? Bom, Nivaldo, como eu disse, e você já começou tocando nesse tema, eu acho que o que está em jogo atualmente é a imagem racional e científica do mundo, sabe? É, é claro que todos nós ansiamos pela normalidade, todos nós ansiamos por uma vacina que nos dê proteção, que nos dê segurança para andar soltos, livres, por aí, né? No entanto, observando principalmente a situação do Brasil, e a gente pode ver isso mundo afora, nós tivemos, por exemplo, uma declaração de um ministro de Israel no início da pandemia, de que esta pandemia era um castigo divino direcionado aos gays, né? E pelo que eu soube, esse ministro foi inclusive contaminado, eu não sei qual foi o resultado, ele já era idoso, era um rabino, né? Então você vê que uma afirmação como essa de uma autoridade de um país altamente tecnológico como é Israel é algo preocupante, né? No Brasil nós temos adeptos do terraplanismo, né? No Brasil nós tivemos afirmações fortes sobre o que é esta pandemia que o mundo todo sofre, que o mundo todo acompanha as mortes, a contaminação. Então, eu acho que o que está em jogo, fundamentalmente, é esta imagem científica do mundo, que a universidade é a principal instituição responsável por ela, né? Eu simplesmente acho que nesta batalha essa imagem racional e científica do mundo vai ganhar, né? Porque não há outra saída, né? Se a gente espera uma solução, se a gente espera medicamentos, se a gente espera vacina, né? Se a gente espera uma nova organização social para dar conta do que está acontecendo, isso não vai acontecer sem planejamento, sem racionalidade,
não vai acontecer sem ciência, não vai acontecer sem tecnologia, né? Então, assim, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que estamos numa espécie de disputa, né? De um lado, um obscurantismo, né, que defende ideias absurdas, né? Ideias mágicas, ideias obscurantistas sobre tudo isso, e, de outro lado, cientistas e profissionais de saúde que são oriundos da universidade, né, tentando mostrar para as pessoas que nós estamos vivendo um momento que somente um comportamento de maturidade intelectual, de racionalidade, é capaz de superar. Então, assim, eu acho que o grande desafio, né, que nós estamos vivendo hoje é sustentar a liberdade para que a universidade seja capaz de continuar sendo essa instituição que pensa, essa instituição que propõe através de argumentações, porque sem isso a gente não vai muito longe. Então, E me permita que aí você já quer que te agregue. Eu fico vendo, inclusive, a gente viu as universidades nesse país recentemente, lamentavelmente. Óbvio que o Brasil vive um momento meio obscurantista, lamentavelmente, nós não queríamos muito, isso. não é meio, não, muito. Pronto, eu fico, inclusive, não sei porque a gente tem que ser generoso às vezes, mas o cuidado até institucional é lamentável que você tenha, por exemplo, um ministro da Educação que muitas vezes se posiciona como se posiciona. E aí eu queria lembrar que esse país, e você falando dessa questão, por exemplo, as universidades estão achincalhadas no ponto de vista de tentar, nos últimos meses, digamos, de uns tempos para cá, as pessoas ficarem, inclusive, querendo estereotipar, criminalizar e falar mal. E agora a gente tem visto que as nossas universidades, com toda a sua capacidade de produzir conhecimento, que tem nos socorrido. São as universidades que têm conseguido, em parceria com o instituto privado, aqui no Ceará foi assim com a UFC e uma indústria, a consertar respiradores, emprestar leitos do hospital universitário. É a USP lá que desenvolveu alguns respiradores mecânicos. Parece que tem uma pesquisa aqui no Ceará da UFC com a Unifor produzindo um capacete. Ou seja, queria lembrar justamente que, resultado desse obscurantismo do Brasil, a universidade tem sido massacrada. E agora, em tempos de pandemia, a gente foi preciso a pandemia aparecer e colocar e desnudar esse discurso, eu diria, estúpido, oculta a ignorância e a estupidez, né? Porque é quase uma coisa inacreditável. Mas era concordando, e desculpe aí, atravessei o seu raciocínio, mas só para corroborar com esse seu diagnóstico. Sim, sim. Sem dúvida, a universidade, Ronivaldo, é a segunda instituição mais antiga do Ocidente, né? Ela só é mais jovem do que a Igreja Católica enquanto instituição. E a universidade nasce, o princípio fundador da universidade, em plena Idade Média, um tempo de disputa entre um certo obscurantismo religioso daquela época. O princípio fundador foi a liberdade para pensar livremente, né? Para não ter limites para a criatividade e para o pensamento. Esse princípio é o que sustenta a universidade até hoje, quase 1000 anos depois. Lembrando que a Universidade de Bolonha ela é do ano de 1088. Esse século, no ano 2088, a Universidade Ocidental completa 1000 anos. Então, 1000 anos? Nós só vamos ter universidade se esse princípio, que é a liberdade para criar, para pensar, para criticar, for sustentado, for mantido. Então, nós estamos hoje, talvez também com uma certa ansiedade imediatista para dar respostas e tudo mais, nós estamos correndo riscos, tá certo? Por exemplo, a universidade hoje está convocada a utilizar as ferramentas tecnológicas de modo remoto para substituir aulas presenciais. Isso, obviamente, a gente vai ter que agregar à vida da universidade, mas isso é um risco de um retrocesso, né? O saber
ele não pode mais ser um saber reprodutivista, ele não pode mais ser um saber instrutivista. Né? Nós não estamos mais no tempo em que o foco é conteúdo. Nós vivemos numa rede mundial de computadores onde os conteúdos estão à nossa disposição. Ou seja, nós precisamos de processos, instalar processos de aprendizagem que tornem as pessoas capazes de filtrar, de selecionar, de fazer boas escolhas. O problema não é mais conteúdo. Então, eu fico preocupado que, nesse momento, na ânsia de dar respostas imediatas, né, nós façamos adesões precipitadas, tá, a mecanismos já superados. Ou seja, a tecnologia ela tem que estar a serviço da emancipação. Então, nós não podemos achar que a solução, por exemplo, para a educação nesse momento, é simplesmente a atividade remota. A solução para a educação continua sendo buscar autonomia para as pessoas, para que elas sejam capazes de criar livremente, de tomar iniciativas, de se posicionar na sociedade, de fazer escolhas, de aprender a aprender. Tá certo? Nós vivemos num tempo em que nós precisamos aprender o tempo todo a aprender, a atualizar aquilo que a gente sabe. Então, não é mais o momento da gente imaginar, olha, o professor vai revolucionar a educação utilizando videoaulas, utilizando encontros nas mais diversas plataformas. Isso é uma ferramenta. Né? Então, assim, a universidade, o papel... Isso é uma ferramenta que tem se colocado agora, no momento que o isolamento se mostra necessário, e é uma ferramenta que eu acho que você, um dia desse eu lhe liguei quando para lhe convidar, e você não pode me atender porque você estava orientando, né? Mas eu também, como professor, nós no Estado temos adotado essa coisa da plataforma, mas eu quero concordar com você, com bem menos conhecimento, mas você de maneira mais elaborada, está dizendo que essa ferramenta está dada, mas você tem razão. Do ponto de vista do processo, para a construção do conhecimento, isso já é uma ferramenta que a gente até usa, então não podemos ter a ilusão, por exemplo, só por conta dela estar se revelando uma novidade, você não percebeu o processo mais completo de ensino e aprendizado. É isso que você quer? É isso. A gente não pode achar que a grande revolução que o coronavírus, que a pandemia vai trazer para a educação agora é simplesmente a gente passar a usar ferramentas tecnológicas. Isso seria um retrocesso gigantesco, um retrocesso, inclusive, que pode fortalecer alguns vícios históricos que a universidade tem e que precisam ser superados. Por exemplo, o elitismo. Tá certo? Então, assim, é claro que a pandemia está revelando mais fortemente as desigualdades que a gente vive no mundo. Né? A gente percebe que no campo da saúde, quantas pessoas não têm acesso à água para lavar as mãos, água encanada, né? Quantas pessoas não conseguem alcançar a necessidade do isolamento social, não entende o que significa a saturação do sistema hospitalar, do sistema de saúde. Quantas pessoas não têm condições, por exemplo, de viver o isolamento porque materialmente elas não têm casa, né, para morar com um ambiente que suporte a família. Então, esta pandemia ela está revelando para nós os nossos as nossas precariedades, né? As nossas fragilidades, tanto do ponto de vista da desigualdade social, quanto do ponto de vista dos nossos valores. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que cultivamos o tempo todo a independência como grande valor. O que essa pandemia está trazendo para nós? A ideia de que a interdependência é o grande valor, não é a independência que é o grande valor. Nós somos interdependentes em tudo. Nós precisamos do lixeiro fundamentalmente, nós precisamos do entregador, nós precisamos do caminhoneiro, né? Assim como nós precisamos, né, do médico, do enfermeiro, da enfermeira, assim como nós precisamos do farmacêutico e tudo mais. Então, é preciso que a gente tenha esta visão. E eu estou dizendo tudo isso por quê?
porque a universidade ela tem que se dar conta disso também, né? A universidade ela precisa mais e mais entender que a formação do homem novo, tá certo? Nesse tempo de pandemia, passa, né, pelas humanidades, passa pelas artes, né, passa, obviamente, pela tecnologia, pela ciência básica, pelos tipos diferentes de ciência. Mas a universidade precisa ser, né, guardiã, né, deste sonho de emancipação que, eu lhe digo, tem muita gente achando que a gente vai voltar à normalidade recomeçando de onde paramos. Eu acho que isso está muito equivocado. Se a gente simplesmente voltar para de onde nós paramos, nós vamos continuar uma caminhada, tá certo? Que está levando a lugar nenhum, tá certo? A gente está correndo, imprimindo velocidade nas nossas ações, a troco de quê? A gente está correndo para onde? A gente quer chegar onde, tá certo? E parece que a nossa velocidade, esse nosso ritmo, tá certo? Esse nosso ritmo quase que automático faz com que a gente esqueça daquele que está morrendo de fome ainda, aquele que não tem casa, né? Aqueles milhões de pessoas que são famintas verdadeiramente, né? Então, eu acho que a universidade ela precisa entrar nesse novo começo, eu vou chamar assim, né? A gente precisa instalar um novo começo. Perfeito. Eu quero agora tentar fazer um recorte para tentar fazer uma interface com a pessoa fala. Quando você lembra que a pandemia impôs para esse mundo um freio de camburão, né? Foi uma parada e que aí a gente precisou observar, por exemplo, que você propôs o isolamento para muitos irmãos de Fortaleza que se isolaram aonde? Porque, de alguma maneira, a gente pensa no isolamento de ter que ficar em casa, fica em casa, né? Muitos moradores estão na praça, estão perambulando, né? E aí eu fico imaginando, do ponto de vista do desafio que tem sido num país como o nosso, que não é um país novo, o Brasil é um país novo, e aí eu queria fazer um gancho. Por exemplo, as universidades, já de há muito tempo, não têm a devida importância nesse nosso país, do ponto de vista do investimento. A gente sabe, por exemplo, que além dessa preocupação corretíssima que o professor Custódio ele chama a refletir, eu sou de formação historiador, né? Dou aula de história na rede estadual, mas óbvio que pela carência de colegas formados em sociologia, que é uma matéria recente, eu dou aula de sociologia também, né? E essas reflexões a partir da área da humanas, de que muitas vezes o modelo que está posto, ele não se sustenta no sentido mais pleno da gente alcançar a justeza, a felicidade entre nós. Mas eu queria dizer que a pandemia revela, por exemplo, assim como revelou o discurso neoliberal, caiu por terra aquela falácia de que o neoliberalismo, o liberalismo resolve as coisas. Não resolve. Está aí a gente precisando de um Estado que nos socorra. Viva o SUS, que foi desenhado por homens e mulheres que lutaram contra o mercado no sentido de ter que dizer, vocês pensam no lucro. Por vocês, a vida humana morre porque não tem problema, só é para se curar quem tem dinheiro. E não. O Estado, inclusive, precisa cuidar da saúde de todos. E agora é isso. Num território como o nosso, de 5.500 cidades, um país imenso, a certeza de que o SUS, para enfrentar a pandemia, aquele profissionalzinho de saúde lá no norte, aquela unidade de saúde, aquela equipe, ou seja, mais do que nunca, eu quero fazer essa reflexão. O professor sabe que a universidade, inclusive, encontrou na década de 2000 a 2015, por exemplo, bastante investimento para tentar tirar aí um atraso muito antigo com a nossa população. Mas agora, mais uma vez, a gente vê o orçamento da educação muito minguado, né? Eu não tenho dúvida que quando a gente chama a atenção que a ciência é importante para enfrentar a pandemia, é a ciência que vai poder nos dar uma saída. E onde é que justamente se produz ciência num país se não houver investimento na educação, em todo o processo, e principalmente nas universidades, né?
as nossas universidades, inclusive agora, a gente sabe disso, porque os números revelam, chegaram a ter cortes absurdos dos seus orçamentos. Né? Estou só fazendo o gancho que se tem o desafio de formar o homem no completo, a partir dessa percepção que essa parada nos deu, né? E que a gente precisa pensar o todo. Tem que, inclusive, também denunciar que não faremos uma universidade de qualidade, com pesquisa, com extensão, sem recurso, sem investimento. É isso só que eu queria completar. Rodivaldo, você disse uma coisa que vale a pena. Quando a gente fala de universidade, a gente não está a gente está falando de uma diversidade de áreas do conhecimento, né? Então, você falou, por exemplo, que o Estado, em todos os países do mundo, é que está vindo em socorro daqueles que precisam de socorro, inclusive pequenos empresários, não só pessoas físicas, mas empresas para sobreviver nesse tempo de pandemia. Então, assim, quem é que de fato está dando resposta a essas soluções imediatas que o mundo está pedindo? É o Estado, tá certo? É o público, porque, na verdade, o mercado está querendo ignorar a pandemia. O mercado está querendo, como um grande monstro, passar por cima daqueles que estão morrendo, daqueles que estão preocupados, para gerar mais capital, mais lucro, né? Para continuar no seu processo irrefreável de produção econômica. Então, na verdade, a gente agora entrou num campo da universidade, que é o campo da economia política, é o campo da sociologia, é o campo da ciência política, da antropologia, né? Então, da filosofia, obviamente, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o papel da universidade nesta pandemia é aprender muito e elaborar muito tudo isso que está acontecendo para esse tempo não ser um tempo em vão, tá certo? Se você pensar bem, quem é que tem a tarefa precípua de elaborar o que o mundo está vivendo hoje? São essas instituições de ensino superior, são essas instituições que têm idade intelectual, tá, para não deixar que se perca todo o legado da pandemia. Né? Trágico, em cima da morte, mas um aprendizado que só será necessário, só será válido se a gente souber conservá-lo para gerações futuras. Né? E quem vai fazer isso? É a sociologia, é a ciência política, é a antropologia, né? São as humanidades de maneira geral. Né? E com uma lição, isso que você está dizendo, uma lição muito forte para os economistas. Né? Na verdade, tendo o mundo neste momento, né, é a organização pública. E você cita, por exemplo, o SUS como um grande exemplo, né, de instituição de saúde no nosso país, que, felizmente, o SUS está sendo o grande amparo, né, dos desvalidos, o grande amparo daqueles que não conseguem leitos particulares para estar. Então, assim, a gente pensa que a universidade ela já está com as respostas prontas. Não. A universidade tem o dever e tem a capacidade de ser a principal instância elaboradora dos tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser capazes de elaborar, né, esse momento rico, né, rico diante daquilo que você disse. Não existiu crise nos últimos anos com essa dimensão. A modernidade nunca viveu no campo de um mundo globalizado, né, o que a gente está vivendo hoje. Então, a universidade vai ter, sim, uma tarefa muito especial de elaborar tudo isso e gerar o novo que tudo isso exige. E o novo significa solidariedade, significa continuar lutando pela liberdade criativa contra os obscurantismos. Né? Quem vai dar respostas do ponto de vista técnico em saúde são as universidades, são os centros de pesquisa, por vacinas e tudo mais. Ou seja, quem vai
preparar o mundo para situações como essa, né, são as instâncias que pensam, né, são as instâncias que elaboram conhecimento. E essas instâncias são as universidades há 1000 anos. Eu vou, inclusive, me aproveitar do filósofo, tá certo? Porque você aí, discorrendo, é uma didática e tenho certeza que os que estão nos acompanhando, e aí eu mando um alô aqui para o evangelista, aí, um valoroso companheiro lá da periferia, zona do Grande Bom Jardim. O Aglail está aqui atento à nossa live. Está passando por aqui pessoas dando um alô. Leonardo. Bom, eu diria que hoje, inclusive, tem algumas falsas polêmicas que o povo tem gerado. A gente, lamentavelmente, está vivendo em tempos de pandemia ainda, a ausência do bom senso, né? E justamente que a gente escuta, por exemplo, as pessoas querendo inventar uma falsa importância entre o que é mais importante, a saúde ou a economia, né? A saúde ou a economia. Ó, a Simone Galeno, a Simone, professor Custódio, a Simone passando por aqui, dando um alô para a gente. Seja Olá, bem-vinda, Simone. Simone. E aí eu queria que você, como filósofo, ajudasse numa reflexão. Eu tenho dito para alguns alunos meus, eu estou dando aula virtual, e aí as pessoas ficam criando, e eu digo às pessoas, lamentavelmente, o presidente da República faz isso, pasme, né? Fica, por exemplo, querendo fazer uma falsa polêmica Isso. entre a economia ou a saúde. Entre. São coisas que, sinceramente, aí nessa hora o filósofo nos explique, pelo menos para reflexão, porque eu não tenho dúvida que é uma falsa polêmica. Você estava colocando justamente o desafio aí do conhecimento, da gente superar, sair melhor de um aprendizado que a pandemia impôs para a gente. E sobre esse aspecto entre saúde e economia, o que é que o filósofo diz? Bom, a gente vai sempre buscar o que é princípio, aquilo que sustenta a nossa existência. O que sustenta a nossa existência é a vida, tá certo? A economia, ecos, aí, quer dizer casa, a economia é aquilo que organiza a nossa vida, mas a vida vem antes. Então, assim, nesse momento, essa polêmica, ela é uma polêmica, eu não diria que ela é falsa, Ronivaldo, porque, na verdade, ela produz efeitos danosos, né? Não é uma polêmica falsa, é uma polêmica ideológica, é uma polêmica crivada de um determinado modo de pensar o mundo, que é um modo que estimula, né, o egoísmo privatista. Né? Então, assim, eu não falaria de. Porque, por exemplo, quem é da sociologia sabe muito bem, que a fofoca não é uma coisa pequena, a fofoca é uma coisa grande, ela é capaz de derrubar as bolsas de valores, uma fofoca bem plantada. A gente sabe que as fake news, por exemplo, elas estão provocando coisas terríveis pelo mundo, estão acabando com reputações, estão alterando protocolos. Né? Então, na verdade, esta polêmica é uma polêmica plantada de forma consciente, tá certo? Para tirar o nosso foco, né, daquilo que é o principal, que é construir vida, que é preservar a vida, né, que é buscar soluções. E outra coisa, é uma polêmica que atende a um apelo de mercado, tá certo? Quanto mais o Estado assumir, tá, que é necessário isolamento social, quanto mais o Estado assumir que é necessário dar tempo para que as ciências descubram as soluções, mas ele tem que dar conta economicamente de garantir esse tempo. Né? Então, assim, obviamente, você sabe que no nosso país foi alardeado uma quantidade gigante para investimento em saúde e esse dinheiro não apareceu ainda. O percentual daquilo que foi liberado, né, para atender às necessidades de saúde neste momento grave no Brasil é ridículo, não chega a 10%.
Então, na verdade, é uma polêmica que também atende a interesses econômicos. Porque no momento que o Estado assume determinadas necessidades, ele tem que se colocar como protagonista, né? Como sujeito da resolução do problema. Eu, eu, eu invento que este problema, eu invento pandemia, eu invento que o número de mortos não é o número de mortos que está sendo divulgado, eu invento um monte de balbúrdia, porque balbúrdia é isso, e não o que eles disseram que as universidades fazem, tá certo? Eu invento tudo isso para quê? Para eximir o Estado da responsabilidade de socorrer, de atender, entende? Então, tem um pensamento neoliberal, sim, do ponto de vista econômico, né, no Ministério da Economia, né, que tem interesse que as autoridades executivas constituídas, tá, espalhe que nós estamos criando um problema que não existe. Agora, você imagina, Onivaldo, se essa situação não fosse uma situação mundial, né? Porque o que minimiza, o que desautoriza essas imbecilidades que são ditas daqui é o mundo, né? É a situação ser mundial. Se fosse uma epidemia nacional, nós estávamos simplesmente, para não usar a palavra que eu queria usar agora, nós estamos lascados de verdade. Né? O que nos salva é o fato de nós termos uma contaminação, e aí é estranho dizer assim, o que nos salva dessas fake news sobre a pandemia, né? É uma situação que está instalada no mundo todo. Está no Japão, está na China, está na Europa, está na América do Norte, está na América do Sul, está na América... Está no mundo todo, tá certo? Então, assim, eu tô falando assim porque às vezes a gente diz assim, olha, é uma falsa ideia, mas o falso produz efeitos catastróficos. Esse falso aí, essa mentira, né? Esses processos, essas palavras que minimizam essa tragédia que a gente está vivendo, né? Elas têm interesses e produzem efeitos em todas as linhas, né? Então, de fato, como eu disse, o papel agora é um papel importante para a gente não deixar passar esse aprendizado em branco. Tá? Para desmascarar falsidades, né? Sim. Você imagina que simplesmente daqui a 6 meses, 8 meses, surge uma vacina e a gente passa uma borracha em cima de tudo que aconteceu, você sabe para onde é que a gente vai? A gente vai para a barbárie, a gente vai para a violência, a gente vai para o fim, né, da natureza. O desmatamento vai continuar sem trégua, a Amazônia vai continuar sendo destruída, os pobres vão continuar mais pobres. Então, assim, ou a gente aprende com tudo isso para não fazer a situação voltar ao que era antes, e esse é o papel da universidade, né? Ou não adiantou de nada. Não é puxando brasa para... Eu não estou puxando brasa para a minha sardinha da área de humanidades, não. Sei que o papel da ciência e da ciência básica, né, da biologia, da química, das ciências médicas, né, é super importante resolver o problema técnico da pandemia. Um outro problema, para além técnico, tá certo? Que as humanidades é que vem em socorro de todos nós na universidade. Como nós vamos nos comportar, né, para que o mundo não se transforme em uma tragédia. Como nós vamos nos comportar para não ir no buraco. Tá certo? Porque se a gente não se der conta disso, se a gente simplesmente voltar para o ritmo de vida que a gente tinha antes, para a velocidade que a gente imprimia, para um cotidiano automatizado de antes, a gente vai cair na barbárie. Tá? A gente vai ter um planeta destruído, né, que não suportará mais nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações. Né? Um planeta onde a biodiversidade está sendo destruída. Então, a gente tem que estancar isso. A pandemia
é também, né, já que o mundo parou em função disso, é um momento de dizer, olha, o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Para onde a gente está indo, tá? Então, assim, se a gente não quiser ir para a barbárie, é preciso que a gente instale um novo começo. Perfeito. Eu quero aproveitar assim, esse recorte. É maravilhoso, Custódio, porque é no bom sentido, é uma aula, não professoral, mas umas reflexões muito necessárias. Quero aqui dar o pitaco do Darlildo, que, inclusive, quando a gente estava falando daquela falsa polêmica, ele disse: a vida é maior, a referência maior é a vida. É isso que o Custódio bem colocou naquela falsa polêmica, e nós precisamos desmascarar o que é falso, né? Porque esse falso que no seu desdobramento faz tanto mal, as pessoas absorvem como verdade, e isso é danoso, né? Queria aproveitar aqui, Custódio, para dizer que o professor Loyola, seu amigo lá no Canadá, mandou aqui, acho que o Allan Kardec foi fofocar, no bom sentido, da nossa live, e o Loyola está mandando um abraço grande, o Allan, obviamente, com a Grande Simone. abraço, Loyola, grande abraço, Alain. Estava aqui, Grande abraço inclusive, para a lembrando. Concília La Torre, que eu vi também que deu um alô para nós. Perfeito. Há pouco também a Bernadette Porto. Prazer, seja bem-vinda. Bernadette, grande amiga, grande Ah, então você. pedagoga, grande professora. Ah, é professora Bernadette Porto, é isso? Isso, isso. A Elaine, o Jairo, o Roger Cid, Ma companheiro advogado. Márcia Skibic. Márcia Skibic é uma amiga que está lá no alto da Serra da Meruoca, no isolamento É, social, fazendo um trabalho belíssimo na comunidade de São Vicente. Ela está nos ela está assistindo dizendo agora. construir novos paradigmas a partir da valorização da vida. Esse foi o recado aí Exatamente. da Márcia. Coisa boa. Bom, eu quero aqui provocar. Olha como a nossa live está tão boa que passa rápido. O que é bom é rápido. Nós já estamos com mais de 45 minutos de live. Temos que ficar atento, porque o Um Instagram alô pode nos. para Cláutenes, uma amiga da UFC que está aparecendo aí, batendo palmas. Cláutenes, boa noite, obrigado por estar presente. Ok, a Melina Barbosa e tal. Professor, eu queria, inclusive, tirar aqui uma casquinha, porque a gente sabe que o senhor se preparou, inclusive, para ser reitor da Universidade Federal do Ceará. E quando eu digo que se preparou, no sentido de que o senhor foi convencido àquele desafio. A universidade, todas elas, né? Elas, a partir do 19 de março, com o decreto do isolamento social, o que é que isso representou, por exemplo, na vida das universidades? Aliás, curiosidade, a UFC, que é a universidade que o professor se preparou para administrar, inclusive, os alunos, e nesse universo dos alunos, né? É óbvio que o desafio nada será como antes. Né? Eu fico aqui desejando que as reflexões do filósofo ocorra como um processo de interação que a gente vai aprendendo. Mas eu quero só aproveitar para tirar essa dúvida. Hoje a nossa UFC tem quantos alunos? Bom, a nossa UFC tem uma comunidade de estudantes em torno de 32 mil alunos de graduação, tá? E em torno de 8 mil alunos de pós-graduação. Então, é uma comunidade universitária de estudantes, em torno de 40 mil estudantes, né? É uma universidade robusta, grande. Nós temos cerca de 2.300 professores, né? E cerca de 3.600 servidores técnico-administrativos. Se a gente vai somando tudo isso, a gente chega perto de uma comunidade de 50 mil pessoas. E se você for ver, apenas 24 municípios dos 184 municípios do Ceará têm mais de 50 mil habitantes. Então, se Então, você nós for somos ver, é uma uma, é uma, é uma cidade. universidade. Isso sem contar as pessoas que são estudantes, por exemplo, das casas de cultura da universidade, que não são alunos da UFC em cursos de graduação e pós, mas são alunos Nós dos campos de teríamos cultura ou muitas das cidades do Ceará estariam dentro da UFC, né? Do ponto de vista de número de habitantes, não é isso? Exatamente. Isso. E uma comunidade crítica, né, de pessoas que são bem formadas. Portanto, é uma instituição muito importante para
a cultura do Estado, para a ciência básica, para a tecnologia, para a ciência do mar, né? Uhum. Para as ciências humanas, para a arte, né? E para a filosofia, óbvio. Ok, com certeza. Eu estava, óbvio, que perguntando isso um pouco, porque não pude a curiosidade minha e de muitos, né? E o professor, além de ser professor da UFC, foi votado na última eleição para reitor. Professor, essa semana a gente viu, inclusive, aí num desses programas da TV, e aí é uma coisa aqui que a pessoa falava dessa polêmica mais uma vez, uma falsa polêmica que no Brasil tem se tornado uma falsa polêmica mesmo, porque a partir do interesse do presidente da República, ele quer naturalizar e com a irresponsabilidade que não devia ter como presidente, fica jogando essas coisas, né? Mas uma pesquisa sobre a cloroquina, e aí, na verdade, todas têm mostrado que não tem essa desdizendo cientificamente o senso comum que ele quer atingir. Mas eu estou perguntando mais profundamente, como cientista, que o senhor também é, na condição de filósofo, a urgência da pandemia. Será que ela pode contaminar a ciência? Porque, ao mesmo tempo, eu fico assim, às vezes, vendo as pessoas apressadas. No caso em questão, o que se revelava é que, quase sempre, quando se vai publicar um artigo científico da ciência, da filosofia ou de qualquer área, a gente tem todo um cuidado, revisa, publica ou não. E justamente era alguém pedindo desculpa porque a publicação, pelo apressado, não checou, não fez toda a checagem e tal e tal. Eu poderia dizer que a urgência da pandemia pode contaminar a ciência? A urgência no sentido da busca, né, das soluções. Bom, a ciência tem alguns critérios, né, que ela segue alguns protocolos sumamente importantes, né? A ciência ela precisa ser pública, portanto, aquilo que a ciência produz de conhecimento precisa ser universal, né? Ser capaz de ser compartilhado publicamente e universalmente, e é preciso também que haja segurança, tá certo? Então, assim, o tempo da ciência não é o tempo da nossa ansiedade, né? É claro que nós estamos ansiosos por respostas, mas o tempo da ciência leva em conta os protocolos de publicidade, de segurança, né? de universalidade, tá? Para evitar e sumamente de diversidade. Por exemplo, uma vacina, se você for ver nessa vacina que Oxford está desenvolvendo, inclusive a Universidade Federal de São Paulo é uma das parceiras para o teste no Brasil. As escolhas dos públicos para fazer o teste são as mais diversas. É preciso escolher diferentes idades, é preciso escolher diferentes etnias, né? É preciso escolher a diversidade das pessoas humanas, né? Para que se tenha segurança de que o efeito positivo e final da vacina vai atingir universalmente todo mundo, né? Porque, senão, vai salvar alguns e vai matar outros. A ciência não trabalha assim. É claro que o trabalho de parceria, e cada vez mais a gente sabe que o trabalho científico é um trabalho que só se desenvolve com parcerias, é o que nos dá esperança de que as soluções venham mais rápido, né? Porque são multidões de cientistas trabalhando neste foco, e talvez isso seja aquilo que vai garantir. Mas a ciência não pode passar por cima dos seus protocolos, né? E é isso que faz a ciência moderna ser a ciência que é. Você imagina, Ronivaldo, se a gente não leva em conta isso em determinados setores, e a saúde é um deles, né? E o efeito colateral de uma vacina mal produzida signifique, por exemplo, a morte de pessoas que tenham
uma determinada doença. Ou seja, a vacina salva alguns e mata outros. E matam outros. Imagina Não teria... Imagina, por exemplo, você não levar em conta protocolos de segurança para produção de determinados equipamentos ou produção de aviões, né? Então, assim, é claro que a testagem é um procedimento a testagem diversa necessário para garantir segurança. Então, nós esperamos, obviamente, respostas rápidas, né? E as parcerias vão nos ajudar. Né? A boa ciência não pode ter pressa. Esse é o legado. A boa ciência não pode ter pressa. Exatamente. A boa ciência tem compromisso com os seus protocolos, tem compromisso com a segurança que ela propõe, tem compromisso com a verdade daquela circunscrição científica que ela está defendendo. E esse compromisso é inarredável, ele não pode ser maculado pela politicagem, ele não pode ser maculado pela ansiedade religiosa, né? Não pode, pela ansiedade do mercado, né? Da economia. Né? A ciência não pode estar submetida a isso. É interessante que a gente está num tema, Ronivaldo, que faz a gente entender o que significa autonomia na universidade. Ser uma instituição de Estado cada vez mais independente de governos, né? Porque ela não pode estar atrelada a essas vontades momentâneas. Ela tem que seguir um determinado ritmo, porque o compromisso dela é um compromisso com a vida, é um compromisso com o público, com o coletivo. Né? Tem um internauta nosso aqui, por exemplo, que parece uma boa coincidência. Deixa eu ver o nome dele. É Dorne L. Lemos. Investir em ciência é diminuir a dependência econômica. A soberania de um país está ligada ao investimento público em ciência, tecnologia e educação. Exatamente. O Dorniel, eu acho que o Dorniel se for quem eu estou pensando, é alguém que já passou pelo direito, pela sociologia, né? É uma pessoa muito... mas só porque o senhor foi candidato da UFC, então o senhor realmente foi um candidato bem popular, o senhor no sentido de interagiu com muita gente, porque todo mundo que eu tenho comentado, e olha que passa um monte de gente por aqui, mas vi o comentário dele bem oportuno sobre isso. Eu diria, inclusive, professor, que nunca antes, pelo menos dessa geração, nós vivemos, né, a crise 1832, uma coisa de dimensão do mundo, que foi uma coisa lá atrás, mas mais recente, porque tem alguns centenários que ainda pode ter vivido, 1918, a peste, a gripe espanhola, e agora, essa geração, sem dúvida, teve H1N1 em 2009, teve o Ebola, né? Mas, de fato, o Covid-19, essa pandemia, é a maior crise sanitária desse período. Por tudo isso, nunca a ciência esteve tanto em destaque, né? A minha impressão fora, como fora, a partir da expectativa de descoberta da vacina, principalmente da necessidade de procedimentos avalizados pela boa ciência, né? A ciência, como o senhor dizia, que para ser boa não pode ter pressa, tem que realmente buscar o seu caminho. Professor, nós chegamos a 50 minutos de live. Você vê? Tão bom que passou rápido. O Darlinho daqui entrou de novo e está dizendo: devemos mais pela preservação dos serviços públicos. São muitos comentários, eu queria agradecer a todos que por aqui tá passando, mas eu não vou deixar que o Instagram nos gongue, ainda mais depois de um agradável, rico, muito necessário encontro com o professor Custódio Almeida, professor de filosofia da UFC, conselheiro estadual de educação, na última eleição foi candidato a reitor da UFC, e eu vou deixá-lo, da minha parte, meus agradecimentos. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professor Custódio, pela sua participação nesse ao vivo. Com você, as suas despedidas. Com gosto de quero mais. Uma hora dessa a gente se encontra novamente.
Ronivaldo, eu queria saudar também todas as pessoas que eu vi passando na telinha. Não pude dar um alô para todo mundo, mas fico muito feliz pela participação de tanta gente boa, tanta gente bonita, tanta gente comprometida, né, com a educação, com a saúde, né, com a emancipação humana da nossa cidade, do nosso estado. É, eu vou voltar ao começo, né? Eu acho que a universidade tem diferentes áreas e cada área tem seu tempo, né? O tempo mais imediato talvez seja o tempo das ciências médicas, é o tempo da enfermagem, né? O tempo da biologia, o tempo da química, da farmacologia, que estão tentando descobrir a vacina, descobrir o remédio para. Mas há outros tempos, né? A sociologia vai ter seu tempo para tratar da pandemia, né? A literatura vai ter seu tempo para tratar da pandemia, o cinema vai ter seu tempo para tratar da pandemia, né? Então, assim, em diferentes tempos, as diferentes áreas da universidade têm um material farto para pensar esse momento ímpar que nós estamos vivendo. E, assim, o que eu espero, sinceramente, e eu respiro todo dia um dia novo, porque eu sou uma pessoa otimista. Eu espero que nós simplesmente, vou repetir, não queiramos voltar para o ponto onde a gente parou em março na pandemia. Não voltemos para aquele ponto. A gente precisa dar um salto, para lá um novo tempo, um novo começo. Né? Descobrir que a gente é mais feliz, né? Eu vou usar uma frase que eu tenho usado, quando a gente cuida. Né? E quando a gente cuida do outro, a gente está curando a gente mesmo e está curando quem a gente cuida. A gente precisa cuidar, né? A gente precisa imprimir também na nossa vida um novo tempo, tá? E descobrir que o outro é o meu mestre. O outro não é meu inimigo. O outro é meu mestre. O outro, tá certo? É com quem eu. O outro é com quem eu devo fazer parcerias para ser melhor. Então, eu termino aqui. Muito obrigado pelo convite. Adorei participar desse momento. Tá? Te rever nesse momento de pandemia aqui na telinha. E espero que depois a gente se reencontre, todos nós que estamos aqui juntos, participando, quando a gente se reencontrar, a gente se reencontre com esse espírito, né, de novo começo, né, pensando num tempo onde a saúde, a natureza, a felicidade, a alegria, né, possam ser compartilhados por todos nós. E que as injustiças a gente enterre, tá? Em todos os nossos atos, todos os dias, com o nosso trabalho, né, com o nosso pensamento, com as nossas ações, a gente enterre as injustiças e faça brotar, né, a justiça e a vida. Muito bem, professor Custódio. Aliás, parece uma coisa. A Glauciane Oliveira, a nossa ela, cuidar de afeto. O Davi falou novamente, o Paulo Santos, amor e respeito. O que dizer depois das suas palavras? Muito, muito obrigado. Foi bom demais. Até um próximo encontro. Boa noite a todos e todas. Quero convidar amanhã para uma live que a gente vai discutir as questões raciais, né? Essas questões que estão aí no mundo. Amanhã, mesmo horário, às 19h30, aliás. Até amanhã. Abraço grande. Muito obrigado, professor. Um beijo no coração. Até mais. Abraço.